Fala galera do podcast Lançar as Redes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, de forma muito especial, vamos receber a Fabiola. Esse episódio, apesar de estar indo ao ar agora, ele foi o primeiro episódio gravado à distância na quarentena. A Fabiola topou ser a cobaia dessa primeira gravação à distância. Eu também estava aprendendo a como fazer essas gravações à distância. Então, meus amigos, esse foi o preço pago para amar, para dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Nós enfrentamos todas as dificuldades, a gravação travou várias vezes, nós trocamos 3 vezes de plataforma e o episódio demorou mais de 3 horas e meia para ser produzido, gravado e semanas para ser editado. Eu estou partilhando isso com vocês para dizer que estamos juntos nessa jornada, estamos aprendendo. Esse episódio demorou muito tempo para ficar pronto, mas é com muito carinho e com muito amor que nós queremos partilhar um pouquinho desse preço do amor com vocês. Então, releva aí os grilos, as dificuldades no áudio, a nossa ligação, a nossa instabilidade na internet. E eu já me comprometi com a Fabiola que nós vamos gravar outros podcasts agora já com mais experiência, já tendo aprendido como fazer, mas no início do distanciamento social, na quarentena, um dos grandes desafios era como gravar podcast à distância. E a Fabiola topou esse desafio. Embora outros já tenham sido postados, esse foi oficialmente o primeiro podcast à distância. Então a gente conta com a compreensão de vocês e sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Bom, galera, então sejam bem-vindos a esse podcast Lançar as Redes com a presença mais do que ilustre. Estou muito feliz desde já. Esse é o primeiro podcast que a gente grava à distância e temos a alegria de receber a Fabiola. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Obrigada, a alegria é minha, William, de estar aqui com você e nesse caminho tão bonito, tão belo, né? Dessas novas propostas que nós temos alcançado nesse tempo, principalmente. Totalmente. Então, galera, nós estamos hoje numa nova estrutura, no estúdio em casa. Eu na minha casa, a Fabiola na dela. E essas novas modalidades da quarentena. Muito novo, né, Fabiola? Demais. Desafiante e fascinante, né? Demais. Nunca imaginaríamos, em pleno século XXI, estarmos vivendo o que estamos passando neste tempo, não é mesmo? Com certeza. Então, antes da gente começar o nosso papo de hoje, que tem como tema o preço do amor, e só esse assunto aí já dariam horas de papo, e eu ia adorar ficar conversando com a Fabiola num café. Eu gostaria de pedir que a Fabiola se apresentasse para nós, então, para a gente poder dar início ao nosso bate-papo sobre esse assunto. E mais uma vez, seja bem-vinda, Fabiola. Obrigadão, William. Para mim é uma alegria estar aqui com você, com todo mundo que vai participar e ouvir essa nossa conversa, essa nossa partilha entre amigos. O café está de pé, eu aceito, nada que um pós-pandemia não nos faça tomar esse nosso cappuccino. E para mim é muito legal estar Adoro também. Nesse novo formato de tudo, da tecnologia, dos desafios, né? Muito bom mesmo. E eu fiquei muito feliz com o seu convite, né? Eu me chamo Fabiola Rocha, sou consagrada da comunidade Aliança em Promessas Definitivas, moro em Fortaleza, sou advogada, estou na comunidade Shalom desde 89, entrei para a comunidade no projeto Juventude, passei 3 anos na comunidade Aliança, aí eu coordenava a formação do projeto Juventude com o Ronaldo. E para começar então, Fabiola, sobre essa dimensão do preço do amor, vamos lá. Qual é a definição do amor?
Bom, William, a gente pode pensar e conceber assim a definição do amor de vários aspectos. Se nós formos fazer de um contexto geral, né, a nível antropológico, filosófico do homem, não apenas confessional, religioso, nós vamos perceber que nós temos muitos modos de ver o amor, porém só há um que se sustente Sim. realmente. Quando nós chegamos no ponto do evangelho propriamente dito, onde o amor é uma pessoa, quando São João vem nos dizer que Deus é amor. Tomás de Aquino diz que o amor é a primeira das paixões. Eu acho isso fantástico, porque um Deus que se encarna faz toda a diferença, né? Uma coisa Com que certeza. eu acho legal é quando Jesus vive o momento ápice da vida dele, ele poderia chamar este momento de tantas coisas, né? O sofrimento de Cristo, a pendenga de Nosso Senhor, mas não é paixão de Cristo. Então, quando eu tenho um Deus que se fez homem, que chama o momento da vida dele, que vive como paixão, tudo isso muda de figura, né? Quando eu vou ter a Aham. concretude do amor, o que a filosofia cristã prega de amor? Prega uma pessoa, prega a carne, prega a beleza Sim, e sim. vive isso, né? Então a gente vai olhar para Tomás de Aquino, para Agostinho, para as definições dos filósofos de Kierkegaard e vamos vendo essa beleza do amor, né? Que às vezes se prega de um modo até desencarnado, tu não acha não, dentro da igreja? Às vezes fica uma coisa meio etérea e que Demais, a eu acho gente... que até quando a gente vai falar da graça, às vezes, né? A graça de Deus, a galera imagina às vezes, sei lá, uma nuvem, uns anjos e a gente aqui sofrendo, né? Eu também vou muito por essa linha e gosto de falar dessa linha de que tá na nossa carne, né? Passa por nós, né? Como a providência de Deus, né? Passa por nós, né? Isso mesmo, eu também adoro quando nós vamos voltando para a encarnação. Eu me lembro que Santo Ambrósio, quando ele vai falar, nós vamos abordar aqui vários tópicos, mas Ambrósio, por exemplo, quando ele vai falar, um grande teólogo e poeta, né, quando ele vai falar sobre o Sim, matrimônio, Santo Ambrósio vai falar do Espírito Santo no sacramento do matrimônio e do beijo entre os esposos. E ele fala que o beijo não é um mero contato dos lábios, né? É o desejo de partilhar a própria respiração, a própria vida. Então, quando você se aproxima do outro por amor num momento como esse, você insufla no outro o seu hálito de vida, né? Então, já por esses conceitos e essa forma de viver de um santo, de um teólogo, de um poeta, você descortina e faz levar por terra qualquer ideia que as pessoas tenham de que a igreja é quadrada, retrógrada, que ela não sim, vivencia o amor, né? Então, eu acho que é isso é verdade. fundamental, fundamental. Isso tem muito no catecismo da igreja, né? São João Crisóstomo também. Então, acho que é muito bom quando nós vamos trazer isso à tona e ver qual realmente é o preço do amor que eu devo viver, que eu sou convidado a viver, e que o mundo também às vezes me cobra um preço que não é o preço real, né? Não é. Sim, sim, totalmente. Eu acho que você falar isso traz também a reflexão muito. A própria palavra amor hoje, eu acho que se tornou um pouco. Ficou superficial, né? As pessoas parecem não crer mais ou não lutar mais por isso, né? Eu não sou muito dessa vibe de comparar as gerações, eu já falei isso em outros episódios de podcast, mas as pessoas antigamente, o valor da própria palavra, né? A própria palavra antigamente ela tinha muito mais força do que hoje, né? E hoje os próprios jovens, as pessoas dizem eu te amo, assim, eu te amo hoje, mas amanhã não era amor, ou eu estava enganado, né? Desencarnado nesse sentido, né? Isso, mas eu acho que esse atropelo, quando você fala de gerações, William, antes a gente tinha uma geração de uma para outra, nós calculávamos 10 anos, né, de uma geração para outra. Com o passar dos anos, essas dimensões de gerações, elas se estreitaram tanto que 10 anos passou a ter 3, 4 anos. Sim, Em muito menos tempo, nós temos revoluções e mudanças enormes que elas... É como se elas zipassem, né? Eu posso dizer que eles zipam
zipam tudo em pouquíssimo tempo. Então, o ser humano passou a não olhar mais para o outro e nem ter tempo de olhar para si, sabe? Eu me lembro Aham. que a Gaudium Spes é o documento que vai dizer que quando o homem perde a noção de quem é Deus, ele perde a noção de quem é ele. Então, do mesmo jeito que o homem e a mulher perdeu a noção de quem é, ele perdeu a noção de quem é o outro Deus e o outro também. Isso que você disse é muito verdade. Sim, sim, é Ficou muito verdade. banal essa coisa do amor porque ficou desconectado. O amor ficou desconectado da pessoa, ficou desconectado da carne, o corpo ficou desconectado do sentimento, entendeu? Sim, Então, claro. banalizou demais. Uma pessoa quando vai diz assim, eu vou ficar com outra, ou uma transa desconectada de amor, a pessoa se separou. O fato de você fracionar e você seccionar o ser humano, isso daí secciona tudo dentro dele, né? Secciona quem Sim, ele é, sim, sim. secciona o que ele faz, secciona o que É ele verdade. pensa. Galera, é o seguinte, então, didaticamente o assunto é denso, né? Mas vamos fazer aqui 3 blocos. O primeiro, nós vamos falar do amor nas relações. O segundo, nós vamos falar do amor oblativo, né? Desse sacrifício, dessa parte até encarnada disso que a gente já deu essa introdução. E um terceiro ponto desse amor a Deus, né? Que eu acho que não, eu acho, não acredito que seja realmente o fundamento de todos os outros amores. Não sei se eu posso dizer assim, né? Mas vamos lá então, nessa primeira parte, falar um pouquinho sobre o amor nas relações. Bom, vamos lá. É interessante quando a gente pensa do amor nas relações que nós temos assim uma verdade nossa, nós sabemos que não somos uma ilha, né, William? E que o outro é a grande surpresa, né, de Deus nas nossas vidas, e o outro me revela muita coisa. Então, quando eu tenho um amor na relação gratuito e sem aquela permuta, sem aquela cobrança e sem a barganha, ele se torna muito mais valoroso. Bom, a gente elencou, né, alguns tópicozinhos das relações e a gente estava falando sobre a gratuidade, quando nós temos essa relação com Deus, com o outro, de um modo livre, gratuito. É interessante porque todas as relações que o ser humano tem, por não ser só, ela só é considerada livre, né, um ato livre, quando ele é também um ato bom. Sim. Então, a gratuidade, né, ela passa pelo conhecimento. O que acontece? Nós vamos percebendo que essa possibilidade que, infelizmente, a humanidade tem sofrido de ficar fracionado pela falta de conhecimento de quem são mesmo os homens e as mulheres. Sim, sim. E isso daí impede de ele ver o amor, que foi algo que você mencionou no começo, William, da palavra ficar barateada. É verdade. Porque, na verdade, o que acontece? Nem todas as pessoas devem ser amigas de fases. Do coleguismo. E é bom você dizer isso, viu? Porque as pessoas, eu acho que tem medo de dizer isso, de que às vezes a gente precisa se desprender também dos outros e que isso não vai deixar de ser amor também, né? O não também é amor, né? Exatamente. É interessante porque nós tem um livro do C.S. Lewis, do autor do Crônicas de Nárnia, que é Os Quatro Amores. E ele vai elencar bem sobre a afeição, a amizade, o Sim. Essa é uma obra boa para falar sobre o preço do amor. E outra obra também muito interessante é de um psicólogo chamado Erich Fromm, que é A Arte de Amar. E ele diz que realmente o amor é uma arte. Todas as pessoas serem amigas, todas as pessoas terem afinidades. Isso é muito importante porque deixa a gente livre, sabe? E nos desvincula de carências e de dependências afetivas que chegam a adoecer muitas vezes as pessoas. É verdade, eu concordo demais, né? Acho que essa questão do próprio coleguismo, né? Eu diria que é uma escola, né? Talvez muitas pessoas
sofram nessa primeira etapa em acreditar, ou melhor, eu não sei se eu posso dizer assim, a Fabiola aí deve me corrigir, mas pessoas que consideram assim, você falou bem, pronto, você falou bem que é a questão de atropelar etapas. Ou seja, eu considero como amigo a pessoa nessa primeira etapa. Por isso também vem as frustrações, né, muitas vezes. Muitas. O ritmo do coração não é o ritmo do relógio. O Legal. ritmo do coração, o relógio o tempo do amor bate no outro ritmo. Não é o ritmo do Cronos, não, sabe? É o ritmo do Kairos. É Que um ritmo graça. da espera, que às vezes a gente espera para poder amar mais, amar melhor, sabe? Nunca tive muitos relacionamentos assim de namoro, né? Não sei se tu teve muito. Um pouco, um pouco. Um pouco, né, seminarista? Mas as relações, elas ensinam muito, sabe, pra gente, assim. Eu, inclusive, já quis ser celibatária, sabe, um tempo, porque eu não tinha muita paciência com os homens, Igor. É verdade, eu sou muito orgulhosa, sabe, eu não quero precisar de ninguém. Entendo. Não quero precisar, às vezes, nem de Deus. Eu me lembro que na Lumen Fidei, o Papa Francisco vai mencionar que aquele que confia, que acredita, é característico da confiança e da entrega, descobrir que você pode se dar. Sim, sim, com certeza. Legal, porque amizade, do coleguismo, afinidade, simpatia, até do namoro, do relacionamento entre casais, nós vamos vendo que o ser humano, no preço do amor, ele é convidado a se derramar em todas as esferas, né? Na família, com as pessoas que estão ao seu redor, os amigos, nos ambientes laborais, Com nos certeza. ambientes com as pessoas doentes, essa dimensão de dar a vida, né? Demais, demais. Característica que às vezes nós que estamos dentro da igreja, às vezes nós falamos muito de doação, sabe? E é super importante essa oblação, que é a oferta, que é a oblata, né? Com Que é o certeza. que eu levo. Sim. Dias que esse podcast, gente, mas nós tivemos agora na liturgia, que é uma passagem muito conhecida nossa, da oferta da viúva, né? Quando Jesus vê a viúva no templo. E aqui se corrobora exatamente o que o Lavelle disse, né? O amor nasce da contemplação do objeto amado, ou seja, Cristo olha, ele contempla aquela viúva e ama aquela oferta, tudo. Sim, com certeza. Então, é praticamente impossível duas pessoas se amarem sem olhar nos olhos. É aquele momento fundamental do amor e do silêncio, né? É verdade. Então nós ficamos sempre nessa dinâmica de se dar, de se dar. Mas o Papa Bento XVI, ele faz uma chamada interessante. Eu vou aqui quase nadar contra a maré. Tu permite eu transgredir? Certeza, Ave Maria. Deixa eu ser transgressora? Ok. Nós desaprendemos a receber, William. Nós não sabemos mais acolher o outro. Sim, é verdade. E o Papa Bento XVI, na Caritas Est, ele vai dizer o seguinte: o homem não pode viver exclusivamente no amor oblativo, descendente. Ele não pode se limitar sempre a dar, receber. E aqui, essa nossa conversa do preço do amor, eu considero o núcleo dela o homem que precisa reaprender a receber o amor. É verdade. Não somente a se dar. Porque eu acho que a gente foi ficando tão quebrado, tão fracionado, que a gente se desintegrou de uma maneira que a gente vai dando qualquer coisa, sabe? Tudo a gente considera amor, que foi aquilo que a gente conversou. Sim, então, sim. às vezes, o que eu... nem é amor. Às vezes é só uma simpatia. Às vezes é só um ato de bondade. E a gente, por perder essa dimensão, considera tudo oblativo. Eu tenho que dar, eu tenho que me entregar. Isso é verdade, mas será que nós sabemos receber uns aos outros? É verdade. Receber o outro na diferença dele, Uhum. que ele me atrai.
tolerante no diferente, porque nós vamos vendo que, por exemplo, a ideologia de gênero, ela nivelou todo mundo. Então, tudo é unissex, é roupa unissex, é material de escola, uniformes, Sim, sim. calça, sapato, mochila, tudo ficou unissex. Mas o amor, ele não concebe. Então, é sempre importante a gente voltar para essa dimensão do ser humano como pessoa, porque é a partir da pessoa que ama, entendeu? Porque só o ser humano, ele ama com esse amor capaz de ser oblativo e de ser receptivo. Claro. Então, a planta a árvore não ama. Eu me lembro, você tá falando assim, eu tava aqui me analisando, eu diria. Porque Sim. essa dinâmica do orgulho, de uma certa autossuficiência, né, que também me impede às vezes desse receber, né, do ser pequeno, né. De fato, eu acho que esse ir contra a maré, né, a gente fala do dar, mas eu acho que esse orgulho também nos impede até de amar mais, porque se eu não me sinto amado, até a dinâmica do dar amor fica difícil, né? Eu acho que, principalmente, nós temos uma missão feminina de humanizar os homens. Quando a mulher passou a não receber amor, o homem passou a não beber também do amor que a mulher transborda. Sim. É uma fonte que se enche, que derrama, que se enche, que transborda. Então é muito interessante porque quando eu vou às vezes conversar com as meninas, com os rapazes, e principalmente na convivência, nas formações de teologia do corpo, eu percebo isso. Muitos rapazes mulheres hoje em dia, delicadeza, a gente abrir uma porta, se vai descer uma escada, a mulher já faz uma cara feia, tudo trombuda. Não precisa disso não, deixa de pena, entendeu? Sai daqui, menina, eu sei andar, eu tenho as minhas pernas. Essa falta de receber o outro, ela nos esteriliza, sabe? Então, como é que eu sendo estéril, vou poder oferecer algum... Sim, sim, com certeza. Então, não tem como na família, para os doentes, não tem como eu dar a vida, como eu fazer sacrifícios. Porque, na verdade, as pessoas podem estar vivendo um relacionamento a dois que é uma troca de egoísmo. Sim, sim. Eu não sei se essa frase cabe, mas no que tu estava dizendo, de que o amor dói, mas é ele que cura. Ficou bonito, dá até pra postar essa, né? Não, você tem frases maravilhosas, eu adoro, né? Você sabe que eu morro com aquelas tuas frases de meu Deus do céu. Eu queria morar dentro da cabeça desse menino, dentro do coração dele, porque, meu Jesus, como ele consegue? Cada Essa veio agora, você falando, e pra mim eu pensei muito nisso, de que o amor dói, machuca, mas é ele que cura também, né? Exatamente. Na exortação apostólica do Papa Francisco, na Amoris Laetitia, ele vai falar uma coisa que é preciso no relacionamento se superar o cômodo individualismo. Sim. Que às vezes o individualismo, ele pode ser vivido sozinho, mas ele também pode ser vivido a dois, cada qual vive a sua. E nós sabemos que no amor oblativo, o amor verdadeiro que satisfaz, que realiza, que planifica o homem, é aquele amor que promete o infinito. Bento XVI diz isso na Deus Caritas Est, né? O amor promete infinito, é verdade. Promete eternidade. E o homem é repleto dessa sede de amor. Eu questiono se hoje o ser humano sabe receber amor. Se nós sabemos acolher mesmo, primeiro quem nós somos, porque se nós somos reconciliados conosco, eu sei acolher o meu próprio amor, o amor que sou eu como pessoa, para poder acolher o amor outro, Deus, Sim. E o amor outro, porque senão é uma troca de exigências que vai gerar tensões, que vai gerar cobranças e que vai ser infrutífero. Não vai levar a lugar nenhum, Sim, entendeu? com certeza. Vai levar ao utilitarismo.
O outro só me serve quando ele me dá um prazer, quando ele me satisfaz. E isso não me planifica, não faz eu viver uma amizade, por exemplo, verdadeira, né? Uma amizade verdadeira, casta, tranquila. Tem também que tudo. Eu vou me distanciar dos rapazes, eu vou me distanciar das mulheres, porque agora é só Jesus. Eu só falo com os anjos, eu e Deus, e acaba caindo numa coisa desencarnada. Sim, sim. Só converso com os anjos. Isso não tem nada a ver com o que Deus chama pra gente, entendeu? Nada a ver com o desencarnado. Muito pelo contrário. O Catecismo da Igreja diz que a virtude da castidade, ela desabrocha na amizade. Sim. Uma pessoa casta é uma pessoa que tem muitos amigos. E que tem que encarar esses conflitos, né? Esses conflitos que surgem, né? Na escola da amizade, né? Exatamente. A escola da amizade. E que a castidade é aquela vivência reta do que eu sou num coração indivíduo, que exatamente vai unificar as minhas forças vitais nessa dimensão do que eu sou como pessoa para bem viver o amor. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo o podcast sabe a diferença da castidade e do celibato, né? Então é bom a gente até dar um toque que a castidade não é a ausência de viver as minhas funções de genitalidade. Sim. Deus é um sim profundo no celibato. Mas a castidade, todas as pessoas, os namorados, os esposos, são chamados a terem uma vivência casta conforme o seu estado de vida, né? Com certeza. Então, assim, é a amizade reta que vai me prometer esse amor infinito. Eu não sei se tu já teve pendenga de saúde, mas eu assim, a nível humano, sou uma ótima paciente. Milha, em 19 anos eu fiz 11 cirurgias. Caramba! Sério. É animado, muitas. Viu? Então, assim, eu já passei por algumas realidades de doença que é muito delicada e que às vezes eu precisei ter muita paciência comigo mesma. Sim. E é uma obra de pobreza muito grande, sabe? Então, galera, espero que vocês estejam gostando do nosso podcast. Você pode conferir os demais episódios que já foram postados aí na descrição do próprio podcast, tá bom? Você também pode baixar o aplicativo da Anchor ou acessar o Anchor na plataforma www.anchor.fm para começar. Nós já estamos em mais de 8 plataformas, do iTunes, do Google Podcast. Acesse lá e vamos lá, vamos continuar nosso podcast. Galera, voltamos então para este quase nosso último bloco, nosso bate-papo aqui sobre o preço do amor. E a gente vai fazer aqui vamos fazer um resumão de tudo que a gente falou até agora para situar você e também para acalmar o coração, né? Que eu tô aqui assim com o coração pulsante, Fabiola. Deixa de história. Vamos lá, é contigo. Bom, a gente estava entrando na linha, né, assim, de contrariar esse amor oblativo que só se dá, mas a gente estava questionando se nós sabemos receber. E eu quero aqui, para poder a gente fechar essa parte de tudo que nós já conversamos, sobre amizade, sobre as etapas, né, de uma amizade, de afinidade, sobre o companheirismo, sobre o coleguismo, sobre uma amizade que leva para uma possível amor, um possível onde nós entramos na definição do amor, da concretude, não somente daquele amor que nós compreendemos em Cristo, mas do amor inteiro, né? Importante, eu gosto muito de ver as dimensões humanas plausíveis, belas, sabe? As belas músicas, as belas culturas, a arte. Sim, com sabe? Tudo isso revela as dimensões do amor que não se preocupa, aquele amor que se amplia, que não está fadado a desaparecer quando eu tenho uma decepção com o outro, sabe? Sim. O amor que contempla, que penetra a eternidade, porque sabe que é eterno, que não vive na força do braço, sabe?
Então, Boa. assim, quando nós vamos conversando sobre isso, do amor que se desprende das posses, que sabe que o outro não é responsável por satisfazer os meus desejos. Jamais um homem, uma mulher é capaz de satisfazer plenamente os meus desejos. Existe um amor maior que só ele é capaz de me fazer plenamente feliz, né? E eu quero, assim, para a gente fundamentar, mencionar novamente o Erich Fromm, nessa dimensão também do viés filosófico e psicológico, quando ele questiona sobre o amor que somente se dá na arte de amar. Que inclusive eu tenho esse livro dele na tradução em português, mas o original dele do espanhol é bem mais rico. E ele vai fazer o seguinte questionamento, que Bento XVI já nos chamou a atenção na Deus Caritas Est. Quando ele questiona se a pessoa que sempre dá, ela não quer, mesmo que seja inconscientemente, fazer do outro um prisioneiro de si. Caramba. Para entender, Will? Que forte. Deus sempre fornecer, Deus sempre me antecipar, não é um artifício ou um mecanismo de defesa de eu ter o outro sob o meu domínio. Sim. Entendeu? É interessante porque quando a gente olha Aristóteles, Cícero, até mesmo Ortega y Gasset, quando ele menciona que a amizade é o maior bem humano, e o Aristóteles vai sempre nos lembrando que o amigo é o bem mais precioso de todos os bens. Cícero também está falando que, além da sabedoria, não há nada melhor, nada mais imortal do que a amizade. Ela, para ser totalmente livre de posse e uma amizade que conduza para a eternidade, para dados estrangeiras, né? Eu acho Sim. que a humanidade saturada do passageiro como hoje, né? É verdade, é verdade. Quando a gente vê a busca de jovens, adultos, que se revelam e que se orientam para tantas coisas que às vezes é tão loucas, né? Quando eu vejo, por exemplo, o satanismo crescendo no mundo, eu digo indiretamente, esse jovem que busca o satanismo, ele está querendo uma coisa além dele. É verdade. Um jovem que se entrega a ser um kamikaze e ser um terrorista, um homem-bomba, onde ele foi educado desde a tenra infância, que se ele se explodir, ele vai encontrar 70 virgens no céu, ele está querendo algo além dele. Então, quando eu vejo jovens que fazem adesão ao Islã, quando a gente vai contemplando essas outras dimensões, até mesmo agora, nessa onda toda que nós estamos vendo aí dos antifas, né, de todas as loucuras, por que a pessoa se entrega a isso? Qual é a sede do coração dessa pessoa, entendeu? Quando a gente vê as polarizações políticas, mundiais, tantas loucuras que nós vamos concebendo, eu fico pensando, meu Deus, o que rola dentro da cabeça e do coração dessa pessoa? Com certeza. Então, eu trago essa polêmica para nós nos questionarmos se quando nós nos doamos muito, realmente nós fazemos isso livre de uma troca, livre de uma permuta, sim, ou se há segundas e terceiras intenções. Se o problema do amor e do preço do amor hoje é uma falta de amor ou se é uma ausência de confiança. Talvez hoje, William, o que mais nos falte para um amor verdadeiro seja uma confiança. Porque pode faltar tudo no amor, menos o laço da confiança. É a trama da confiança que possibilita o amor. Até porque confiança significa fiar com, né? Sim. Tecer junto a palavra confiança. Verdade, verdade. Eu teço com alguém uma trama. Então, esse ato de quando eu dou muito, agora eu digo assim, por que eu vou me expor? Porque eu me lembro que quando eu comecei, quando eu era meu primeiro relacionamento, eu tinha 13 anos de idade. Eu namorei escondido do meu pai, da minha mãe. Ninguém sabia que eu estava namorando. Então, assim, eu me lembro que na minha adolescência, assim, apesar de que eu não sou mais uma jovem, né? Já sou, assim, uma adulta, com todas as minhas limitações, que às vezes a minha cronologia humana não corresponde, às vezes, à psicológica, mas nós sempre temos pontos de maturidade a crescer eternamente, né?
Mas eu me lembro que quando eu comecei a me relacionar, eu sempre queria me antecipar à pessoa, entendeu? Sim. A pessoa pensava, o cara pensava numa coisa, eu já estava ali para poder atender ou para dar alguma coisa e não esperava receber. Entendo. E eu comecei a me questionar quando eu li isso no Erich Fromm, aprofundando na teologia de Bento XVI. Sim. Eu disse, meu Deus, será que eu faço isso por outros interesses que não seja livre de eu mesma? Será que eu estou tendo essa postura por amor verdadeiro ao outro ou por um amor a eu mesma? Será que eu faço isso por um egoísmo acobertado e maquiado de um amor? Por isso que eu disse que eu ia transgredir o amor oblativo nessa nossa conversa, sabe? Sim, sim. Porque às vezes nós podemos querer manter familiares, pessoas da nossa comunidade, da nossa casa comunitária, da nossa célula comunitária, da nossa universidade, faculdade, amigos. E nós queremos exercer uma dominação que não é real e verdadeira, não vem de Deus e não vem da humanidade legítima Sim. na qual nós somos criados. Total. E eu acredito que a humanidade esteja doente porque ela passou a outro e não somente amar o outro. Então eu acredito que o maior do homem não é simplesmente dar, é porque hoje ele não sabe mais receber. Se o homem não aprender e a mulher não aprender a receber de novo, ele vai morrer estéril, porque ele vai passar a dar caco de vidro. Ele não tem mais nada para dar porque ele não recebeu nada. Com certeza. Entendeu, William? É verdade, é verdade. Eu queria fazer duas perguntas para você que me vieram agora e talvez eu acho que a galera que está ouvindo se questionando sobre isso, inclusive eu estou aqui me questionando sobre essa dinâmica do amar, mas também do aprender a receber, porque tudo isso envolve, né, esse assunto que a gente está falando do preço do amor, mas Fabiola, como eu conseguiria me avaliar, qual seria o termômetro para eu perceber se esse meu amor realmente é esse amor livre, gratuito, dom de si, ou se eu tenho outros interesses, né, como você colocou agora, e de forma concreta, né, como é que eu poderia exercer esse amor. Eu talvez acho que a palavra talvez seja até gratuidade, mas se você puder explanar um pouquinho sobre isso. Tira a gente dessa crise, sim, Fabiola. Só existe uma resposta. A resposta está lá na encíclica Spe Salvi, nos Salvos da Esperança, do Bento XVI. Sim. Bento XVI vai dizer assim: quem não quer sofrer, não procure amar. Nós sabemos que o nosso amor é completamente livre, sim, quando ele chega ao ponto de estar disposto a sofrer. Ai, meu Deus, me ajuda. Teresa de Calcutá também fala isso, né? Sim. Do amar até doer. Nós sabemos que a nossa oblação ela é livre quando nós estamos dispostos a contrariar e muitas vezes sermos contrariados. É interessante porque tem um livro sobre amizade que eu gosto muito, do Francisco Gart, que é da editora Quadrante. É um livrinho pequeno, riquíssimo, A Arte da Amizade. Sim. E nele ele vai dizer assim, ele vai citar um autor que é André Malraux. Não sei nem se a pronúncia é assim. Uhum. Ele diz assim: o difícil não é estar com os amigos quando eles têm razão. O difícil é estar com um amigo quando ele está errado, quando ele me contraria. Eita. Então eu sei que o meu sentimento é livre e maduro quando eu posso ser contrariado. Porque mesmo que haja um conflito na minha amizade, ainda que eu discorde do meu amigo, aquela discordância vai se converter numa ocasião de união. Sim, e vai sim. se tornar uma fonte de alegria. São Basílio Magno, ele também diz isso, que a amizade ela move um desejo de saber e ter um apreço pelo outro, ainda que ele caminhe comigo, mas por um caminho diferente. Legal. Eu tenho alguns amigos, William, que eu gosto muito dos meus amigos quando eles me contrariam. Uhum. Eu não sou assim uma pessoa muito
comum, eu gosto de ser contrariada. Eu gosto de amigos que me questionam. Eu gosto de pessoas que nadem contra a maré, que me instiguem, que me provoquem. Que façam crescer, Não né? gosto muito de águas paradas. Uhum. Exatamente. Eu gosto de pessoas que me tirem da minha comodidade. Exatamente daquilo que o Papa Francisco, no Amoris Laetitia, nos chama a atenção. Desse individualismo. Que é interessante que o Papa Francisco, no Amoris Laetitia, ele é bem... No ponto 162, ele vai dizer que o celibato corre o risco de ser uma cômoda solidão. Caramba! Então, às vezes, nós podemos ter como isso, às vezes, encontrar formas de nos caber. Eu estava partilhando contigo que eu quis ser celibatária há um tempo e que a Emily me ajudou muito no discernimento do meu estado de vida. Uhum. Porque eu via que eu celibatária ia ser uma rainha de Sabá. Ia estar tudo do jeito que eu quero. Entendeu? Entendi. Eu ia ser a rainha de Sabá e ia dominar todas as coisas. Porque ali eu ia ser uma cômoda solidão para mim. Sim. Porque eu não tenho nada nem ninguém que me contrarie. Entendi. Então, nós sabemos que o nosso amor está livre de interesse quando ele é capaz de sofrer. Quando ele é capaz de ser contrariado e continuar amor. Massa, massa. Quando eu vou ser decepcionada e o meu amigo, o meu esposo, a minha esposa, o meu namorado, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu chefe, as pessoas são suscetíveis à decepção. Quando eu continuar amando uma pessoa, independente das decepções que ela me causa, Sim. eu vou aí ter um bom parâmetro de amor. Porque aí o peso da balança não vai ser mais o meu parâmetro de egoísmo. O peso da balança vai ser realmente o amor propriamente dito, e não o meu egoísmo ou a minha satisfação. Enquanto você satisfaz e concorda comigo, tá tudo bem. Quando você me contraria e me corrige, amigo, sabe? É verdade, então, é verdade. assim, eu vou deixando por menos. Então, eu gosto muito disso, de amigos que instiguem, né? Assim, anteontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu fiquei com um amigo até 2 horas da manhã conversando, Uhum. e ele dizendo assim: Fabi, eu vejo que tem esse determinado ponto na tua vida, tu tá estagnada. E eu digo, é verdade, nesse ponto aqui eu tô estagnada. Então, às vezes, um olhar externo, coisas que a gente reza, William, durante 10 anos na vida da gente, 5 anos, a gente não consegue ver. Aí Deus manda uma pessoa para a vida da gente do nada desvenda aquilo em meses, do nada, cara. Então é muito fantástico isso. Deus fala pelo outro aquilo que eu levei anos para poder descobrir. Então a presença do outro é fundamental na minha vida. E nós precisamos crescer, eu acho que nisso também, né? De aprender a pedir feedback, né? Fabi, como é que você me percebe, né? Como é que você vê essa área aqui da minha vida? Você acha que eu consigo responder de forma madura nesse sentido? Acho que muita gente tem medo de ouvir também, né? Isso, muita gente tem medo. Por quê? Exatamente porque como a gente tem gerações e gerações acomodadas e cada vez mais egoístas, onde vem aquilo que me dá prazer, que não quer ser contrariada, que não quer sofrer, que não quer passar pela renúncia, que quer... A humanidade não faz escolha porque ela não faz opções porque ela não quer fazer renúncias. Então vamos acomodar aqui, vamos nivelar todo mundo por baixo. Ninguém quer porque perder, se eu tiver né? que fazer uma renúncia, ninguém quer perder, entendeu? E nós sabemos que quando nós depositamos uma confiança na amizade, no outro, isso vai passar por uma escolha, entendeu? Sim. Vai passar por uma capacidade de me determinar a escolher algo e optar por uma coisa que vai ser exigente. E o amor é exigente. Total. Não é apresentando um amor moloide, geleia, que é moleza, meu filho, senta no pudim e dá uma rebolada. Total. Pelo menos vida cristã não tem vida mole, não tem moleza, né? Quem quer ser cristão, um católico assim, molenga, tá no lugar errado. Não, aqui não é lugar para homem geleia e mulher geleia. Eu me lembro de Teresa d'Ávila dizendo para as suas monjas, Santa Teresa de Jesus, dizendo assim que elas deveriam ser mulheres dignas de uma barba. Total. Ou seja, dignas do brilho de um homem, unidos, doçura e firmeza, entendeu? É isso. E nós vemos que Jesus nos apresenta
essa vida espiritual é uma proposta exigente. Com e o amor, certeza. quanto mais exigente, mais belo, né? Nós vamos vendo a proposta que João Paulo II faz aos jovens. Peça aos jovens algo e eles lhe darão algo. Peça aos jovens muito e eles lhe darão muito. Peça tudo e eles lhe darão tudo. Então nós somos feitos para dar tudo. Tudo para o Cristo, tudo para o outro, entendeu? E esse é o preço do amor, então. Esse é o preço do amor. O preço do amor é TUDO, tudo. Ótimo. Qualquer coisa menos do que isso é barganha, é troca. Você está negociando, você está fazendo negociata com o amor, entendeu? E o amor, ele não é uma moeda de troca. Sim. Ele é pleno, entendeu? É claro que existe, como nós falamos, o movimento de dar e de receber. Mas isso não inclui uma tabela de preço. Boa. Aí eu fiz um almoço para minha mãe, eu fiz um almoço para o meu namorado, agora eu vou contabilizar aqui e o meu namorado vai ter que pagar isso para mim. Ou o meu amigo, eu mandei uma carta, agora o meu amigo tem que mandar outra carta. Às vezes o amigo quer silenciar. Sim. O amor é feito de silêncios, né? São Francisco de Assis diz isso, que o silêncio é a linguagem do amor, né? No livro do Irmão de Assis, Francisco diz isso. É esse dom de si, então, né, de João Paulo II, né? Perdão, é o dom de si, né, de João Paulo II, né? E Santa Teresinha, né, do amor que não sabe calcular, né? Exatamente. O Luiz Lavelle vai dizer no livro dele, da Consciência de Si, que é só no silêncio que o amor toma consciência de sua essência miraculosa, de sua liberdade, de sua potência de intimidade. As palavras, às vezes, destroem o que somente o silêncio pode construir, né? E aí ele vai mergulhando no amor e na capacidade que o olhar tem de traduzir silêncio e traduzir amor. Então, assim, é quando se olha que não se precisa dizer mais nada, né? Sim. Eu me lembro que, por exemplo, uma mãe, quando contempla um filho no berço, né? Quando duas pessoas se amam, estão apaixonadas, elas se olham e as palavras são desnecessárias. Quando nós contemplamos Jesus na Eucaristia, naquele movimento do mira que ela te mira, né? Total. Olha quem te olha, como diz Teresa no trato de amizade, as palavras se tornam desnecessárias, né? É verdade. No beijo entre os esposos, entre os amantes, como a gente citou Santo Ambrósio, não há palavras, só assopro, só há hálito de vida. Sim. Então, assim, são detalhes e nós vamos descendo nas delicadezas e podemos, assim, deixar que a nossa humanidade, que a minha feminilidade, que a tua masculinidade, daqueles que nos escutam, possam mergulhar nas verdadeiras motivações, sabe? Com certeza. Aqui eu convido principalmente as mulheres, sabe, a mergulharem no gênio feminino. Aqui qual é a nossa missão, né? Aqui nós somos chamados. Eu me lembro que na Carta às Mulheres, João Paulo II já dizia que o homem não pode se encontrar plenamente no dom de si, que é a mulher, que é a expressão do gênio feminino, tendo Nossa Senhora como verdadeiro exemplo. Então, realmente, o preço do amor, o penhor do amor é o tudo. Sim. Não há outra coisa, né? Eu acho que aqui a gente já entrou exatamente no ponto, no terceiro tópico que a gente tinha elencado, William, que é o amor de Deus. Sim. Essa vida espiritual, os sofrimentos, né? O relacionamento de Jesus conosco, né? E tu trouxeste uma proposta de nós abordarmos Jesus e Maria Madalena. Sim. E eu fui dar uma lida no que alguns santos falavam sobre Madalena e me deparei com o Santo Agostinho, dizendo que Agostinho é um dos poucos que encaram Maria Madalena como a mulher mais importante dos evangelhos, sabe? Agostinho trata Madalena, eu sou todas as outras apaixonado. personagens femininas. Né? É fascinante mesmo o relacionamento de Madalena. Ela tem muito para nos ensinar. Acho que nós conhecemos muito pouco ainda
de Madalena, sabe? Nós temos algumas ideias preconcebidas de Madalena que nos impedem de mergulhar mais nela. E porque era esse amor Tem silencioso alguns autores também, né, que monárquicos. você colocou, né? O amor de Madalena é esse amor silencioso de se dar totalmente, né? Exatamente. Tem alguns autores monásticos que a chamam como a enamorada de Deus, né? Total. E sendo ela que estabeleceu aquele primeiro diálogo com o Cristo ressuscitado, é quem faz a primeira experiência, ela faz a experiência do nome, que é uma experiência do Antigo Testamento. Quando a gente olha para Oséias, quando Deus fala para Oséias de Gomer e muda o nome de Gomer, Naamá, aquela que não era escolhida e passa a ser a predileta, Sim. a gente se reporta para o Evangelho e vê exatamente essa mesma experiência que Madalena faz. Ela que era rejeitada como figura de Israel, do povo eleito, que passa a ser a querida, que a gente reza, né? Nós rezamos na quarta-feira da quarta semana, nas laudes, aquele cântico de Isaías, né? Isaías, aquele de Isaías 10 até Isaías 61, 10 a 62, 5. Eu adoro esse cântico de Isaías. Total, total. E Madalena é exatamente essa mulher fantástica, né? Eu fico fascinada porque a gente vai podendo fazendo assim uma midrash, né? Como dizem os judeus, um colar de pérolas, uma lexo divina com a palavra de Deus, vendo como ela se torna e trazer isso para as nossas vidas. Nós podemos ter pontos de momentos onde nós não nos achamos amáveis, dignos de amor, entendeu? Com certeza, com E certeza. precisamos acolher de Deus que seja pronunciado um novo nome sobre nós, nessa experiência pessoal, para ter esse encontro com aquele que pergunta para cada um de nós: por que você está chorando? Sim. Quem que você está procurando, né? Demais. Então a gente é levado a meditar: quem que eu procuro quando eu amo? Quando eu amo, eu estou procurando a quem? Qual é a minha busca no amor? Se eu estou disposto a pagar o preço do amor, eu amo para quê, para quem e quem eu busco? Demais, Porque, demais. assim, é importantíssimo. Isso vai, eu percebo que quando a gente medita sobre isso, William, Deus me mostra, assim, um quebra-cabeça todo espalhado, as peças. Sabe, agora falando contigo? Que forte. Deus traz essa visão ao meu coração. E que, à medida que a gente conversa sobre isso, Deus me mostra que essas peças do quebra-cabeça, elas vão encontrando o seu lugar. E esse quebra-cabeça que estava todo no escuro, as peças espalhadas, e a pessoa tentava tatear, sabe? Sim. Encontrar no escuro. À medida que ela vai tomando essa consciência, ela consegue encontrar o lugar de encaixe de uma peça na outra, e Deus me mostra que esse ponto de encaixe acende. Gera luz. Sim. E a partir desse primeiro ponto de encaixe, os outros pontos vão sendo iluminados. E essa pessoa consegue preencher esse quebra-cabeça e consegue ver quem ela é. A imagem dela refletida naquelas peças fracionadas, seccionadas. E a figura desse quebra-cabeça, a nossa humanidade vai sendo reordenada sob o olhar do Pai. Que forte. Agora, com essa visão que Deus me deu, eu me lembro muito do livro da Mulher Sacerdotal, quando a Jo Croissant, ela convida as mulheres a se colocarem sob o olhar do Pai. Eu sempre me reporto a essa dimensão da teologia do corpo, William, porque eu gosto muito dessa, é uma coisa que eu estudo e se garante muito, por sinal. Não é como você pensar em amor desencarnado ou um amor somente solidariedade se eu não falo a partir do homem e da mulher que ama, sabe? Sim. O ponto de partida, o start, é o homem e a mulher que ama. Então, se cada um de nós não estivermos reconciliados conosco, não vai haver um amor verdadeiro, concreto, né? Então, esse amor que reconcilia, que me unifica, como você disse, é o amor que fere, mas é o amor que cura. É verdade. Então, é aquela minha experiência com o meu eu, que me cura, é a experiência com o outro, que é canal de Deus para mim, que me cura,
as minhas experiências de dor, eu também preciso ver como experiência de cura, né? Às vezes eu converso com muitos jovens que eles dizem assim, Fabíola, mas eu já passei por muita situação ruim. O meu passado, eu tenho um passado cabeludo, eu tenho um passado que é bagaceira, o meu passado é pernóstico, e eu digo, meu irmão, não tem problema, pegue seu pecado cabeludo, entregue para Jesus, que ele faz uma trança. Jesus faz trança, faz barba lenhador, Jesus faz corte na máquina, no 1, no 2, no 3, não tem problema. Não há absolutamente nada que o Senhor não possa fazer, de revirginizar muitos corações, entendeu? Pessoas que tiveram experiências muito doloridas, muito sofridas na sua humanidade, que estão desacreditadas do amor, sabe? Que traíram, que foram traídas, que não concebem mais um amor legítimo. Com certeza. Ou então, quando tem uma experiência com Deus, passa a ter aquela experiência etérea, como eu já mencionei. Aí eu me relaciono só com Deus, eu não quero mais ter um relacionamento. Porque mesmo que a pessoa seja vocacionada ao celibato, ou um rapaz ao sacerdócio, mas eu me lembro do que diz o Amadeu Centini, né? Não há como você construir um edifício espiritual se você não tiver uma base humana. Totalmente. Se a minha base humana for constituída de feridas, não vai erguer nada. Eu não vou erguer nem um bom sacerdote, nem um bom celibatário, e nem um bom relacionamento. Eu não vou ser um bom esposo, uma boa esposa. É verdade. Então eu preciso mergulhar, não é? Na minha identidade, como Maria Madalena fez essa experiência com Jesus. A experiência desde a dor fundamental dela, da ferida dela, até a experiência da cura e a experiência do choro e da ressurreição. Então, assim, eu provo muito também na minha história essa dimensão de permitir que Deus vá me curando e transformando os meus momentos de decepção, de dor, e que às vezes é normal a gente passar por eles, mas nós saímos sempre diferentes, né? É com uma alegria que nunca passa, né? Uma alegria que o mundo não pode roubar, né? O nosso último bloco, então, aqui, eu gostaria de... Eu tô aqui emocionado, eu fiquei até calado, deixei a Fabi falar, porque eu provo dessa alegria que não passa, né? Como Maria Madalena, eu provo dessa experiência de um amor que realmente cura. Isso aqui não é balela, isso não são palavras bonitas, poemas, mas eu tenho essa... Enquanto a Fabi falava, eu fazia uma memória da minha vida, de quantos relacionamentos, amizades, pessoas que são importantes para mim, né? Nas suas palavras, na sua presença, também me curaram. Então, eu vou deixar esse último momento aí para a Fabi fechar aqui conosco, né? Esse bate-papo assim super especial sobre essa dimensão do preço do amor, que é vivido, provado e comprovado, né? É isso mesmo, provado e comprovado. E é preciso que seja, sabe? É preciso que seja provado e comprovado. Eu me recordo agora, tem um filósofo também que eu gosto muito, que é o Dietrich von Hildebrand, que ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, é na esfera afetiva, no coração, em que estão armazenados os tesouros da vida mais individual da pessoa, onde se pronuncia sua palavra mais íntima. Sim. Quando você falava agora da cura do coração e dessa esfera afetiva nossa, que precisa ser curada, nessa dimensão de que amar mais e melhor passa por essa entrega e por uma obra de pobreza, né? Eu me lembro que o Lewis, ele disse que amar é tornar-se vulnerável. Para uma pessoa orgulhosa, não há nada pior do que a vulnerabilidade. Para um orgulhoso, não há nada pior do que a dependência. E no meu caso, né, como eu já pontuei alguma coisa, eu, por exemplo, discerni que meu estado de vida não era o celibato, porque a minha motivação não era correta. Porque a minha motivação era a não dependência, entendeu? Sim. Eu sou tão orgulhosa que eu não queria depender. Então, essa motivação não é correta para uma pessoa ser celibatária. Ou seja, é através da obra do outro,
quando Deus me faz vulnerável, que eu sou mais quem Deus pensou ao meu respeito, quando eu sou mais Fabíola, mais mulher, mais Shalom, mais consagrada. Então eu preciso de um outro para me fazer e para que a obra de Deus se cumpra na minha vida. Com certeza. Então isso é uma experiência concreta. Mas eu também quero aqui fazer um parêntese, que essa experiência não é somente para aqueles que são vocacionados ao matrimônio. Mesmo os celibatários, no relacionamento das amizades, eles também vivem essa dinâmica de complementariedade com o outro, porém num outro aspecto. Aqui, para poder a gente ir finalizando, eu queria trazer também um poeta que eu gosto muito do Oriente, que é o Gibran Khalil Gibran. Sim. Ele tem um poema que é bem longo, mas que tem uma parte dele que ele fala só sobre o amor. Inclusive eu vou mandar para ti, William, vale a pena, ele é belíssimo. Tá ótimo. Eu vou tentar incluir também aqui no podcast. É, muito lindo. Ele vai dizer assim: e não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo, senão de atingir a sua plenitude. O amor, Khalil Gibran. Quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados, e quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica, e da mesma forma que contribui para vosso crescimento, trabalha para vossa poda, e da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais os segredos de vossos corações, e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz no amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a eira do amor, para entrar no mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, porque o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que antes diga, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Se, contudo, amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos, de vos diluirdes no amor e serdes como um riacho, que canta sua melodia para a noite, de conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, de ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor, e de sangrardes de boa vontade e com alegria, de acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor, de descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor, de voltardes para casa à noite com gratidão e de adormecerdes como uma prece no coração para o bem-amado,
e nos lábios uma canção de bem-aventurança, do livro Profeta, de Khalil Gibran Khalil. Então, quando nós pensamos no amor em todos os aspectos relacionais, ele é sempre vocacionado à plenitude e vocacionado à esponsalidade, né? Sim. É também o que a teologia do corpo fala a respeito, né? Quando Deus nos convida à existência. E é interessante nós vermos como João Paulo II, quando vai relacionar e vai falar, como a gente mencionava, que o start do amor é o homem e a mulher propriamente dito. Claro. Aqui eu quero colocar, para também ir concluindo, essa dimensão de que na compreensão homem e mulher é sempre importante nós sabermos que a mulher vai ser sempre um mistério para o homem. Sim. Porque quando a mulher foi criada, o homem estava dormindo. E como isso é rico. E olha. A única pessoa que conhece todos os mistérios de uma mulher é Deus. Porque ele foi o primeiro a contemplar a mulher, entendeu? Que forte, que massa, viu? Que massa isso. Agora aí tem uma outra dimensão também. A primeira pessoa que contemplou toda a criação não foi a mulher, foi o homem. Então é importante que a mulher respeite a visão do homem, principalmente a visão macro. Quem primeiro viu todos os animais, quem primeiro viu todas as plantas, quem primeiro viu o céu, a lua, o sol, as estrelas, foi o homem que contemplou. A mulher não existia nesse momento da criação. Então é um momento só do homem. Então existem modos do homem ver determinadas situações que a mulher precisa respeitar, porque às vezes eu percebo que há mulheres que querem que o homem seja uma outra mulher, uma amiguinha sua, e isso impede um relacionamento de amor, entendeu? Totalmente. Como às vezes o homem deseja que a mulher se adeque numa visão que ele tem sobre ela, mas o prisma da visão do homem sobre a mulher passa antes pelo olhar e a visão de Deus, porque quem primeiro viu a mulher foi Deus. Então, se o homem não pedir a Deus a visão que ele tem sobre a mulher, ele nunca vai ver uma mulher de verdade. Deu para entender? Deu demais. Eu acho que isso enriquece, né, também essa dimensão do que nós estamos falando, né? Dessa questão do preço do amor, né, que passa pelas relações, como a gente comentou, né? Aliás, que é relação, né, que se dá na relação, né, de forma muito concreta, né? Deste amor oblativo, deste amor de complementariedade Isso. também. Isso. Porque esse é o fundamento que permite eu compreender o outro na sua profundidade, entendeu? Sim, Ou seja, é isso que me habilita, me torna hábil para me colocar no lugar do outro. Isso vai me possibilitar e me capacitar para a entrega, para a renúncia, entendeu? Sim, se eu não tiver esse ponto de vista do outro, eu nunca vou renunciar. Eu nunca vou estar desconectado dos meus interesses para entrar no coração do outro e alcançar um grau de identificação. Entendeu? Entendi demais. Porque é interessante, porque quando nós vamos aprofundando os caminhos da amizade, para qualquer tipo de relação, a gente vai percebendo que isso vai passando pelo nosso intelecto também. Porque nós vamos vendo que a amizade nas etapas, ela não é feita somente de um sentimento, como nós falamos, é um ato da vontade. Então passa pelo conhecimento. Sim. E passando pela minha inteligência, é importante a gente entender que a inteligência vem do latim intus legere, ou seja, ler dentro. E somente o amor é capaz de me fazer ler dentro de uma pessoa. Ele me identifica com o outro e me coloca no seu lugar. Então, isso faz com que eu possa fazer sacrifícios pela humanidade, entendeu? Com certeza. É a minha inteligência que pensa assim, caramba, eu tenho pessoas sofrendo em Alepo, eu tenho pessoas sofrendo na China. Eu passei por uma experiência numa live que eu posso testemunhar do vocacional, uma das primeiras lives que eu fiz nesse tempo de pandemia, que entraram vocacionados do mundo inteiro, William. E foi bem naquela época, no começo da pandemia, quando a gente estava vendo aquelas imagens dos caminhões na Itália carregando os caixões. Que Você forte. viu isso na mídia? Demais. E como Pronto. foi? Aff, Maria. Então, o que acontece? Eu estava no meio da live do vocacional,
quando começaram a entrar os vocacionados da Itália. Aí entrou gente do Uruguai, entrou gente da Itália, foi entrando pessoas de outros países. Aham. Quando os jovens da Itália começaram a falar comigo e a falar na live, eu engasguei total. Eu comecei a chorar. Caramba. Porque quando eu imaginei na dor deles, a minha dor, só me vinha aquela imagem dos corpos dentro dos caminhões enfileirados e ninguém podia fazer nada. A dor daquelas famílias que perderam É verdade. os seus entes queridos, né? Por causa da pandemia, e eles não podiam fazer nada. Então foi uma experiência, por exemplo, de sofrer naquele momento com pessoas que nunca vi na minha vida e me identificar e me aproximar deles, entendeu? Sim, com certeza. E de ofertar, por exemplo, eu estou trabalhando em home office esses dias, em casa, então, mesmo cansada, hoje, como eu te disse, eu já gravei vídeos para 2 missões, porque eu vou fazer live no final de semana, no sábado, no domingo. Então, às vezes, eu estou cansada, mas eu tenho que me arrumar, eu tenho que me maquiar, eu tenho que tirar de mim para poder... Quando eu terminar aqui, eu ainda vou gravar um outro vídeo para o pessoal de Palmas, porque eu tenho também que fazer um vídeo de divulgação. Então, a gente tem que ir acompanhando. Então, é um sair de si que não basta somente um voto de pobreza de uma consagrada em promessas definitivas. Sim, sim. Essa obrigação não é suficiente para o amor. Isso dá o penhor do amor, ajuda, protege o amor, sabe? Mas é preciso haver uma experiência maior com alguém chamado Deus, que me motiva a ir além do que é plausível aos nossos olhos ou que é lógico, sabe? Eu descobri, William, nesses anos, que a lógica, ela paralisa o amor. Não há como se compreender, né? O amor, ele vai além das compreensões. E eu me recordo que quando a gente vai rezar na liturgia das horas sobre Madalena, que nós estávamos fazendo, e Madalena, ela contraria toda a lógica do Evangelho e toda a lógica que fariseus, saduceus tinham da época de Jesus. O relacionamento de Cristo com as mulheres, ele nada contra toda a maré da sociedade da época de Cristo, né? É verdade, é verdade. Ele é um escândalo, né? Cristo com a samaritana, Cristo com Madalena, Cristo com a própria mãe dele, ele contraria tudo, né? Então, tem uma estrofe que nós cantamos no hino da liturgia das horas de Madalena, que diz assim: ó estrela feliz de Magdala, para ti nosso culto e louvor, Jesus Cristo te uniu a si mesmo, por estreita aliança de amor. Seu poder ele em ti revelou, repelindo as potências do mal, que na fé te ligaste ao Senhor pelos laços de amor sem igual. São esses laços de amor, sabe? Com que certeza. Nos permite ir além. É aquela trama que constrange o coração da gente, que só Deus é capaz. Esse é o penhor do amor, deixar Deus ser Deus e nos deixarmos ser amados. Eu acho que hoje nós precisamos amar, mas a maior necessidade do homem de hoje é ser amado. Não esse amor infantilzinho que supre as carências, sabe? Esse amor de criança de 3 aninhos de idade que bate o pé, egoísta. Mas um amor que exige, o amor verdadeiro que arranca para fora. O Kierkegaard diz, a porta da felicidade abre para fora. Então, acho que o homem está muito enclausurado, precisa sair. Vamos aqui fazer uma analogia à caverna de Platão, né? Os filósofos vão adorar. Precisa sair da sua caverninha e vislumbrar uma luz além daquelas sombras e descobrir que há gente além do seu mundinho, né? Então, assim, o penhor do amor, o preço do amor é luz. Tô mexido. É o seguinte, eu também. Quanto aprendizado e quanta riqueza estar aqui com você, né? Assim, eu quero desde já agradecer, né? Eu vou abrir para você dar uma última palavra, né? Você deixar uma mensagem mais do que essas, né? Mas
eu queria muito, muito te agradecer por esse momento de podcast, né? Mesmo assim, acho que vale a pena registrar que a gente tá há 2 horas e meia praticamente tentando gravar o podcast. E de verdade, eu vou vendo a providência de Deus que se manifesta até nisso. Porque o amor provado e comprovado é aquele que não desiste. A gente passou boas aqui, trocou de aplicativo 5 vezes e o vídeo ficou bom agora, assim, né? Do meio pra cá, depois dos ruídos e tudo, mas Fabiola, você pra mim também expressa, né? Esse amor que vai além, que é um amor encarnado e que transborda, né? Que não fica retido em si, né? Então, obrigado pela presença, pela participação. Tenho certeza que quem estiver nos ouvindo agora nesse podcast, né, deve estar assim exultando com esse desejo de amar. Eu saio desse podcast com o desejo de amar. O ser amado vai ser consequência do meu amor transbordante, mas como foi rica essa conversa, eu tenho muito a te agradecer, tá bom? Já te disse que eu te admiro muito e é isso, esse último momento é seu. Rasga. Bom, então vamos rasgar com Bento XVI. Eu adoro na Deus Caritas Est e trago isso para minha vida, né? Quando ele vai falar da conversão do Eros, sabe? Sim. Que o Eros, ele vai sempre à medida, ele se converte exatamente quando ele sai do seu âmbito egoísta, quando ele vai falar do Eros e do Ágape, e quando o Eros se torna, a conversão do Eros é à medida que ele se aproxima do outro e ele procura sempre mais a felicidade do outro e se preocupa cada vez mais em se doar e deseja existir para o outro. Então, essa dimensão oblativa eu queria concluir dizendo que ela inclui nessa dinâmica de dar e receber. Nós sabemos que o amor nunca está completado, né? Sim. Eu sei que é próprio da maturidade, o amor abrange todas as potencialidades do homem e inclui mesmo a nossa totalidade. Uhum. E ele chama a vontade, o intelecto, as delicadezas, né? Inclui todo o envolvimento. Mas o amor, William, ele nunca está concluído e completado, ele se transforma ao longo da vida, ele amadurece, vai permanecendo fiel a si próprio, né? Sim. Então, essas características, à medida das nossas experiências, né? Eu me lembro que tem uma frase do Papa Francisco que diz assim, o amor faz iguais. Eu adoro essa frase, sabe? Que legal, que forte. O amor torna iguais. Eu me lembro que eu tive um namorado que ele era 10 anos mais novo do que eu. E as pessoas dizem assim, como é que tu vai namorar com um cara 10 anos mais novo do que você? Foi uma experiência interessante, um namoro muito longo até. E eu pude perceber que o amor faz iguais. Que massa. Que sempre o outro tem algo a me acrescentar e eu tenho algo a aprender. Então, essa troca, essa consciência de que eu sempre estou aprendendo e que não é feio você ser vulnerável, nem diante de Deus, nem diante do outro, porque é exatamente, a gente prova, eu provo na minha vida, né? É na minha fraqueza que Deus manifesta o seu amor. Eu posso ver que essa transformação me transforma, né? Total. Me transforma. E eu quero convidar todos a fazer essa experiência de ter o amor e ter a si próprio e no relacionamento com o outro, em todos os aspectos, né? Aqui que a gente abrange sempre na teologia do corpo, né? Todos os aspectos de identidade, humanidade, individualidade, afetividade, sexualidade, genitalidade, todas as dimensões que o ser humano abrange para ser fonte de alegria e de prazer, sabe? Às vezes a gente tem medo de falar sobre os desejos, né? Eu gosto muito do Sentini, só sobre o mundo dos desejos e de prazer, sabendo que o próprio catecismo da igreja fala de prazer, fala que os casais, por exemplo, os esposos devem gozar. Às vezes o jovem diz assim, eu não acredito que o catecismo da igreja fala isso. Fala. É verdade. E quem fala isso é o Papa Pio XII, em 1951, falando sobre os esposos, né? Então, assim, eu quero convidar também que nós conheçamos os documentos da igreja, o catecismo da igreja. Sim, sim. Tudo que o catecismo fala da beleza do amor humano, o que São João Crisóstomo fala aos homens recém-casados para dizerem as suas
esposas, as suas noivas, né? Às vezes a gente quer procurar muita coisa na internet, sabendo que o catecismo da igreja está cheio de dica pro crush, né? Com certeza, Assim, absoluta. eu vou até dizer, olha, você quer dica pro crush? Vá no ponto 2362 do catecismo, 2363, 2364, 2365 e chega em São João Crisóstomo. Sim, com certeza. Vá lá que tá cheio de dica, né? Então, assim, para poder você perceber. Eu acho que a beleza, sabe, é só nós sermos nós mesmos. Nós temos muitas vezes o desejo de sermos santos, e isso é bom. É bom nós termos espelhos, Terezinha, Francisco, Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila. Porém, o santo que Deus quer ver quando nós chegarmos ao céu somos nós. Sim, sim. Às vezes fica muito distante quando a gente coloca como um ponto a alcançar um santo muito alto. A santidade de João Paulo II é bela, mas é dele. E a nossa? Que tipo de santo eu vou ser? Que tipo de amor eu vou amar? Qual é o cabedal da minha vida que vai me fazer olhar para Jesus sempre, né? Isso, então Jesus quer olhar para os meus olhos, ele quer me amar. Os outros santos já estão santos e vendo a Deus. Mas eu preciso puxar para mim, entendeu? Saber que na minha fraqueza, Deus vai manifestar e Deus pode me curar, me santificar, me revirginizar. Fabíola, mas eu era garoto de programa, eu era uma prostituta. Tudo bem, Maria Madalena foi reconciliada. O que é que Deus não pode fazer com você? Demais. Então, assim, são convites de amor, né? Então, eu encerro fazendo confessando um pouco, né, que eu me expus um pouco aqui para não ficar tudo assim muito foi ótimo. Etéreo e uma coisa muito assim, somente a nível de filósofos e de doutrina da ideia, mas compartilhar com vocês um pouco da minha fraqueza e que eu continuo a caminho, né? Nós como igreja militante estamos a caminho. Eu também espero que o amor seja concluído e completado na minha vida. Eu também suplico ao Senhor o fiat voluntas tua. Sim. Eu também rezo ao Senhor o amém, assim é, assim seja. E eu desejo que esse mesmo amém, assim é, assim seja, se cumpra na tua vida, William, e se cumpra na vida de todos aqueles que estão no teu canal e que escutaram essa nossa conversa hoje. Para mim foi uma alegria, um prazer. No meu coração ao de Maria e de José, pedindo que a Sagrada Família nos faça mais santos, mais felizes e mais livres. Amém. Homens e mulheres livres para amar. Fabi, muito obrigado, Fabi. Foi ótimo. Valeu. De nada.